Como os capitalistas de risco tomam decisões de investimento? Como selecionar o melhor ativo dentre tantas opções disponíveis? O que podemos aprender com eles? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Disconzi. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Nesse vídeo iremos falar sobre os capitalistas de risco, conhecidos por financiarem startups no seu estágio inicial, que, após um crescimento exponencial, viraram empresas ícones do capitalismo. Nos últimos 30 anos, o capital de risco tem sido uma fonte vital de financiamento para startups de alto crescimento. Amazon, Apple, Facebook, Google e inúmeras outras empresas inovadoras devem seu sucesso inicial, em parte, ao capital e à mentoria fornecidos pelos capitalistas de risco ou venture capitalists. O capital de risco tornou-se um motor essencial do valor econômico. Apesar de tudo isso, pouco se sabe sobre o que os capitalistas de risco realmente fazem e como eles criam valor. Para ter certeza, a maioria de nós tem o sentido amplo de que eles preenchem uma necessidade crucial do mercado, conectando empreendedores que têm boas ideias, mas sem dinheiro, com investidores que têm dinheiro, mas sem ideias. Mas enquanto as empresas que financiam o capital de risco podem virar manchete e transformar indústrias inteiras, os próprios capitalistas de risco, muitas vezes, preferem permanecer nos bastidores. Os pontos principais que irei analisar aqui referem-se sobre como eles geram negócios, selecionam e estruturam investimentos, gerenciam empresas e seu portfólio pós-investimento e se organizam e gerenciam seus relacionamentos com parceiros limitados. A primeira tarefa que um capitalista de risco enfrenta é conectar-se a startups que estão procurando financiamento. Um processo conhecido como geração de fluxo de negócios. O fluxo de negócios de alta qualidade é essencial para fortes retornos e essas ofertas, na maior parte das vezes, vêm de sua rede de relacionamento. Assim, podemos imaginar o quão difícil pode ser para empreendedores que não estão ligados aos círculos sociais e profissionais certos para se obter financiamento. Poucos negócios são produzidos por fundadores que trilham um caminho para a porta do capitalista de risco sem qualquer conexão. Mesmo para aqueles empreendedores que ganham acesso, as chances de garantir financiamento são extremamente baixas. Embora os capitalistas de risco rejeitem muito mais negócios do que aceitem, eles podem ser muito agressivos quando identificam uma empresa que gostam. As melhores startups com empreendedores inspiradores têm intensa concorrência para financiá-los. Os capitalistas de risco favorecem o jockey ou o cavalo. A equipe empreendedora é o jockey e a estratégia e o modelo de negócio da startup são o cavalo. Obviamente que tanto o jockey quanto o cavalo são necessários. Mas em última análise, consideram que a equipe de gestão fundadora é mais crítica. E como dizem, vivemos e morremos por nossos fundadores. Sobre as métricas de valuation, apesar de ser utilizado análises de fluxo de caixa descontado para avaliar oportunidades de investimento, poucos capitalistas de risco usam fluxo de caixa descontado ou outras técnicas padrão de análise financeira para avaliar negócios potenciais. Em vez disso, a métrica mais comumente usada é o retorno do dinheiro em caixa, equivalente a um múltiplo do capital investido, ou ainda, simplesmente, o dinheiro que retorna do investimento como múltiplo do capital investido. Os capitalistas de risco entendem
que suas saídas do investimento, M&A ou IPO, mais bem-sucedidas são o verdadeiro impulsionador de seus retornos. Embora a maioria dos investimentos rende muito pouco, uma saída bem-sucedida pode gerar um retorno de 100 vezes. Como as saídas variam tanto, os capitalistas de risco se concentram em encontrar empresas que tenham potencial para grandes desinvestimentos, em vez de estimar fluxos de caixa de curto prazo. Os contratos que formalizam o negócio são projetados para garantir que o empreendedor tenha condições financeiras suficientes para a gestão do empreendimento, mas que os investidores possam assumir o controle do negócio se o empreendedor não entregar os resultados esperados. Os capitalistas de risco realizam esses termos contratuais através da alocação cuidadosa dos direitos do fluxo de caixa, direitos de controle, direitos de liquidação e condições de emprego. Particularmente o vesting, que dá ao empreendedor incentivos, tanto para o seu desempenho como para permanecer na empresa. Em geral, os acordos são estruturados para que os empreendedores que atingiram marcos específicos mantenham o controle e colham recompensas monetárias. Se não atingirem esses marcos, contudo, os capitalistas de risco podem assumir ou mudar a gestão da empresa. Uma vez que os capitalistas de risco colocaram dinheiro em uma empresa, eles arregaçam as mangas e se tornam conselheiros ativos. Eles interagem com suas próprias empresas do portfólio, fornecem muitos serviços pós-investimento, por exemplo, orientação estratégica, conexões com outros investidores, conexões com clientes, orientação operacional, ajudam a contratar membros do conselho e ajudam a contratar funcionários. Atividades de consultoria intensiva são o principal mecanismo de uso dos venture capitalists para agregar valor às suas empresas do portfólio. Mas qual fator é crítico para que os capitalistas de risco entregarem alfa, isso é, retornos positivos ajustados ao risco? Basicamente, temos 3 aspectos relativos. Primeiro, a identificação de novos negócios. Segundo, a seleção desses negócios. E terceiro, ações pós-investimento como chave para a criação de valor em seus portfólios. Embora esses 3 aspectos sejam fundamentais, a seleção do negócio a ser investido, normalmente, é considerado o fator crítico. Por outro lado, o que mais contribui para o sucesso ou fracasso desses investimentos? Nesse quesito, a equipe de gestão é considerado o fator mais importante. Assim, o verdadeiro sucesso ou fracasso de um empreendimento vem dos fundadores e de sua capacidade de construir equipes multidisciplinares comprometidas com o resultado. O capital de risco surgiu de uma orientação de longa data em direção ao risco e ao empreendedorismo. O fascínio da cauda longa representa a perspectiva de retornos descomunais com uma inclinação do lado direito que raramente se materializa na realidade. A história do capital de risco é uma história sobre algo muito mais abrangente do que um modelo de financiamento de startups que tem sido tão difícil de replicar. Significa um apetite cultural por risk-taking que celebra o espírito de aventura do empreendedor. Obrigado por assistirem, compartilhe sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!